Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O verbo nos armou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. Boa noite, casa. Boa noite, casa. Boa noite e, na verdade, bom dia, boa tarde, seja lá o momento em que você estiver acompanhando o nosso encontro dessa noite, que Deus encontre você aí onde você está. Mas para os grupos que se reúnem às quintas-feiras, às 20h30, boa noite, casa. Eu queria orar com você, convidar você a orar comigo. Obrigado, Jesus, por estarmos juntos nessa roda de conversa debaixo da tua autoridade, sob o peso da tua mão, na autoridade que há no teu nome. Que a tua presença faça diferença em cada roda de conversa e na vida de todos aqueles que estiverem juntos nesse encontro. Que a autoridade do teu nome promova libertação, salvação e glória para Deus, o nosso Pai. Amém. Tenho palavras de gratidão hoje. Domingo passado nós encerramos a nossa campanha de Natal e eu já vim aqui as outras vezes convidar você a participar, convidar você a celebrar com a gente. Nós tínhamos um alvo de 2 milhões de reais, já ultrapassamos 2,5 milhões de reais. Você que contribuiu, você, a sua casa, a sua família, aqui vai a minha gratidão em nome de todas aquelas famílias que são abençoadas pela sua oferta, pela sua contribuição. Eu tenho certeza, se cada pessoa que é alcançada por um gesto de solidariedade e generosidade pudesse se pronunciar, diriam muito obrigado. Então eu estou aqui dizendo muito obrigado em nome de cada uma delas para você que participou da nossa campanha de Natal. E agradecer muito a Deus, muito mesmo, a graça tão abundante dele sobre nós e sobre todo esse esforço de serviço, de diaconia, de testemunho do Evangelho numa campanha de Natal. Graças a Deus, glória a Deus e obrigado para você. Quero mandar um abraço muito especial para uma pessoa que eu conheci domingo passado, que veio da Bahia para participar do encerramento da nossa campanha. É o Rubens, lá de Nazaré das Farinhas. Ele tem um grupo também de estudo bíblico lá, então para você, Rubens, e para o seu grupo de estudo bíblico, para o seu grupo Casa, vai o meu abraço muito especial dessa quinta-feira. Hoje o nosso encontro, a nossa conversa é a respeito do capítulo que está na página 77 do livro Talmidim 52, que estamos estudando. É o capítulo de número 21 e o título de hoje é Moscas. Moscas, o título de hoje, porque o texto de hoje é Mateus capítulo 12,
Mateus, o Evangelho de Mateus, o capítulo 12, os versículos, começando no versículo 22, na verdade, quando se diz que levaram um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito, ficou admirado, ficou perplexo, ficou encantado e disse: não será este o Filho de Deus? Não será este o Filho de Deus? O que está acontecendo aqui é uma coisa muito extraordinária, muito importante. Você se lembra que os milagres de Jesus, eles não são fins em si mesmos, eles são sinais, eles apontam para uma direção, apontam na identidade messiânica de Jesus. Jesus é o Messias esperado por Israel, e Jesus é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. É Deus em carne presente. É isso que a presença de Jesus na história dá uma grande ressignificada no conceito do Messias. O Israel esperava um Messias que fosse um libertador político. A exemplo de Moisés, a exemplo de Davi, a exemplo dos heróis de sua história que constituíram Israel como um Estado-nação soberano e um Estado-nação próspero, assim como Moisés libertou o povo de Israel quando ele era escravo no Egito e Deus usou Moisés, e Moisés profetizou a vinda de um outro como ele, Moisés. O povo de Israel sempre esperou o seu Messias, sempre esperou esse outro Moisés. Então a esperança messiânica era a esperança de um grande libertador político que desse a Israel um status de Estado-nação próspero, abençoado por Deus. E Jesus, quando chega como Messias, ele amplia isso e diz: olha, a libertação que eu estou promovendo não é essa libertação apenas no nível histórico, mas é uma libertação muito mais abrangente. Então, Jesus, ele quando realiza os seus milagres, ele está usando uma linguagem cifrada para dizer: eu sou o Messias. E na tradição de Israel existiam alguns sinais que seriam realizados pelo Messias, ou alguns milagres que seriam realizados pelo Messias. Isto é, quando aqueles milagres fossem realizados por alguém, esse alguém estaria dizendo: presente, Messias. Muito prazer, Messias. Por exemplo, ressuscitar uma pessoa, curar um cego de nascença, expulsar um demônio mudo, curar um leproso. E aqui é muito significativo que o texto de Mateus 12, 22 diz: levaram-lhe um endemoniado que era cego e era mudo. Levaram-lhe. Esta conotação de levaram-lhe é mais ou menos assim: olha, Jesus não está dizendo que é o Messias, ele não está falando que ele é o Messias, então leve um demônio mudo para ele, para ver se ele consegue libertar essa pessoa, para ver se ele consegue expulsar um demônio mudo. Isso aqui é muito importante, porque existiam muitos falsos Messias, muitas pessoas reivindicavam ser: eu sou o Messias, eu sou o Messias. Aliás, hoje também tem muito falso Messias, tem muita gente querendo ser Messias. Naquele tempo de Jesus, inclusive. Então, o que o povo de Israel fez, o que os sábios de Israel fizeram? Nós precisamos definir critérios, e os critérios eram esses sinais. Somente o Messias realizaria alguns sinais: curar um leproso, ressuscitar um homem, curar um cego de nascença e expulsar um demônio mudo. Por quê? Porque nomear é uma expressão de autoridade, de hierarquia. O nome, na tradição de Israel, o nome é a identidade. Quando você diz o seu nome, você diz também a sua identidade. Por isso é que é um costume em Israel aguardar a criança nascer, observar a criança nos seus primeiros dias para depois nomeá-la. E também é um costume em Israel que as pessoas, quando têm um encontro com Deus, quando têm uma experiência transcendente, quando têm uma experiência de grande significado na sua vida, elas têm o seu nome trocado. Jacó vira Israel, Saulo vira Paulo. Então, essas mudanças de nome têm a ver por isso, porque o nome tem a ver com a identidade. Por isso que quando José vai para o Egito, muda o nome dele.
ele vai se chamar Zafenat Paneia. Então ele não é mais José, não é mais um nome hebreu, é um nome egípcio, porque um nome porta identidade. Então, quem sabe o nome, sabe com quem está falando. Se eu sei o seu nome, eu sei quem é você. É mais ou menos essa a ideia. E um demônio mudo, quando se pergunta qual é o seu nome, o demônio não fala, o demônio não se expressa, o demônio não se revela. E quando ele não se revela, ele fica incógnito, a pessoa que está lutando contra aquele demônio não sabe contra quem está lutando. Nomear, portanto, é identificar, nomear é decifrar, nomear significa conhecer. Quem sabe o nome conhece. E quem sabe o nome conhece, e quem sabe o nome conhece para exercer domínio e para exercer controle. Aquilo que eu conheço, eu decodifico, eu decifro, eu posso manipular, eu posso controlar, eu posso usar, inclusive. Por isso que quando Moisés, por exemplo, encontra-se com Deus no deserto, Moisés diz assim, qual é o seu nome? E Deus diz, não, você não vai saber meu nome. Aliás, o meu nome é impronunciável. O meu nome não é possível que eu me revele com um nome, porque me revelar com um nome é me submeter às categorias de definição que aquilo que é nomeado tem. Então, Deus não cabe dentro de um nome. Inclusive, os rabinos de Israel, os mestres de Israel, dizem que o som mais próximo do eu sou, que Deus fala com Moisés, eu sou, quando Deus revela seu nome a Moisés, ele diz eu sou. Esse eu sou, o som mais próximo de eu sou, é o som da nossa respiração. É como se Deus falasse para Moisés, respire. E Moisés, então, inspira e expira. Então Deus diz, esse é o meu nome. É como se Deus dissesse, eu sou o fôlego da vida. Eu sou isso aí que te sustenta. Eu sou isso aí que te faz vivo. Eu sou isso que te dá condição de existir. Esse é o meu nome. Você quer saber o meu nome? Você não vai saber meu nome. Basta que você saiba que sou eu que faço você ser quem você é. É mais ou menos isso que Deus está falando. Então, Deus não cabe dentro de um nome. Deus não pode ser nomeado. Porque nomear é controlar. Por isso que no Gênesis, Adão dá nome aos animais. Adão, ele não apenas dá nome, mas ele classifica, ele categoriza, ele especifica e ele exerce domínio sobre os animais. Por isso que Deus diz a Abraão, que Deus diz a Adão, quando cria Adão e Eva à sua imagem e semelhança, Deus diz, olha, dominem sobre, então deem nome. É por isso que está acontecendo essa relação de nomear, conhecer, dominar. Um demônio mudo, ele está incognoscível, então ele não se sabe com quem você está lutando. Mas o Messias sabe. Então só o Messias poderia expulsar um demônio mudo. Por isso é que quando Jesus expulsa e cura aquele homem que é cego e mudo, a reação das pessoas todo o povo ficou admirado, todo o povo ficou impressionado, dizendo, não será esse o Messias? Não será esse o filho de Davi? Não é esse o que nós estamos esperando? Não é esse aquele a respeito de quem Moisés falou? E o povo percebeu. O povo percebeu que os milagres que Jesus estava fazendo eram milagres que revelavam a identidade messiânica dele. Eram sinais que apontavam para a identidade messiânica dele. E o povo percebeu, porém, os mestres da lei de Israel, os fariseus, eles foram relutantes em reconhecer isso, em decodificar esse sinal de Jesus. Por isso é que eles disseram assim, bom, tudo bem, a gente reconhece que tem um poder espiritual agindo sobre esse tal de Jesus de Nazaré, sobre esse nazareno. Mas eles dizem assim, é o poder de Belzebu. E Belzebu é o senhor das moscas. Era uma divindade demoníaca, diabólica, o senhor das moscas. E eles falam assim, ele age em nome do Senhor das Moscas. É um espírito maligno que está agindo nesse nazareno. E é aí que Jesus responde, como pode um demônio expulsar outro demônio? A casa dividida
não prospera, o reino não está dividido. Então, ele começa a defender o seguinte: olha, não é pelo espírito de Beelzebul que eu estou agindo. E, na verdade, lembre-se que Jesus começa o ministério dele dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me enviou a proclamar boas novas aos pobres, a colocar em liberdade os prisioneiros, os oprimidos, a devolver a vista aos cegos e a anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu. Jesus começa o ministério dele dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim, fazendo a citação da profecia de Isaías. E aí vem esses camaradas dizendo que é o espírito de Beelzebul. Então, Jesus chega lá no capítulo 12, no versículo de número 30, e diz assim: aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. É uma afirmação muito contundente de Jesus. Ele diz: olha, no reino de Deus não existe neutralidade. Você não pode ficar de braços cruzados assistindo a coisa acontecer. Você tem que tomar posição. Ou você está com Jesus ou você está contra ele. Você não pode dizer: oh, não quero me meter nisso. Eu não quero ter opinião. No reino de Deus não existe isentão. Não dá para você ficar assim: oh, não quero participar dessa discussão. Não. Ou você é contra ou você é a favor. Não tem neutralidade. Ou você está ajuntando ou você está espalhando. Você não fica assistindo o jogo. Jesus, então, é muito taxativo. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. E aí ele vai dizer o seguinte: que qualquer pessoa que falar contra o Filho do Homem até será relevado. Mas quem falar contra o Espírito Santo, quem blasfemar contra o Espírito Santo, esse pecado não será perdoado. Aí Jesus fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Qual é o pecado não perdoado? O pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir ao Espírito Santo ou atribuir a uma obra realizada pelo Espírito Santo o poder de um outro espírito. É confundir os espíritos. Jesus está dizendo: o Espírito de Deus, o Espírito Santo está sobre mim. E o que eu estou fazendo é porque o Espírito de Deus está sobre mim. Quando você diz que é o espírito de Beelzebul que está sobre mim, você não apenas está negando a obra do Espírito Santo, mas você está negando a minha identidade como Messias. Porque Jesus faz o que faz somente porque o Espírito de Deus está agindo sobre ele. Jesus é o que é porque o Espírito de Deus está sobre ele. Jesus, ele tem a sua identidade absolutamente vinculada à ação do Espírito Santo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Vocês estão confundindo os espíritos. Vocês estão confundindo os espíritos. Existe um espírito maligno sobre esse homem cego e mudo. É um espírito do mal, é um espírito imundo. E eu acabei de libertar esse homem deste espírito, desse demônio mudo. Agora vocês não digam que o espírito que está sobre mim é outro espírito que não o Espírito de Deus. E isso estabelece uma coisa muito importante. Nós, seres humanos, não sobrevivemos sem vinculação espiritual. Nós, seres humanos, não somos autônomos. Nós não somos autoexistentes. Nós não sustentamos a nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 2, que quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, nós estávamos longe de Deus, nós estávamos fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, realizando todos os nossos desejos, nós estávamos seguindo o curso deste mundo. O apóstolo Paulo diz assim: vocês estavam debaixo da influência do príncipe das potestades do ar, do espírito que opera sobre os filhos da desobediência. No reino de Deus não tem neutralidade. Você está debaixo de um espírito. No reino de Deus não tem neutralidade.
você está sob a ação, sob a influência do Espírito. Então eu pergunto, que Espírito age na sua vida? Qual Espírito você invoca? Sabe que talvez por uma pastoral coincidência, ou como diz a minha amiga missionária, pastora Nauzira Nascimento, uma cristocidência, nesses últimos dias, antes de estar aqui falando para vocês a respeito de Espírito Santo, Beuzebu, a autoridade do nome de Jesus para libertar pessoas dos espíritos malignos, talvez por uma cristocidência, nesses últimos dias eu me encontrei com algumas pessoas que vieram falar para mim das suas vidas prejudicadas e oprimidas e opressas por espíritos. E eu tenho dito a essas pessoas, o mundo espiritual tem uma hierarquia. E a hierarquia do mundo espiritual diz que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E que todos os espíritos, os espíritos dos céus, os espíritos da terra e os espíritos de debaixo da terra, todos os espíritos estão debaixo dos pés de Jesus Cristo, nosso Senhor. E que nós, seres humanos, devemos invocar apenas o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Cristo ressurreto, o Espírito do Cristo vivo, esse Espírito que agiu em Jesus de Nazaré, o Espírito Santo. Esse é o único Espírito que a gente invoca. A gente não invoca favor, graça, bênção de nenhum outro Espírito, senão o Espírito de Cristo. A gente não se submete a nenhuma autoridade espiritual, senão a autoridade do nome de Jesus Cristo. A gente não faz nenhum pacto religioso com ofertas, com objetos, com cerimônias, com rituais, para prestarmos submissão, sujeição, para oferecermos adoração, louvor, culto, para dedicarmos qualquer coisa que sejamos ou que tenhamos a nenhum espírito, senão ao Espírito de Cristo, ao Espírito Santo de Deus. Todas as pessoas que buscam em outro espírito, que não o Espírito de Cristo, solução para as suas vidas, acabam aprisionadas e oprimidas. Somente Jesus, que detém todo o poder e toda a autoridade, exerce o seu poder em amor e liberta, dando àqueles que estão debaixo do seu espírito e da sua autoridade autonomia, levando o ser humano à sua plenitude, à experiência legítima de sua liberdade. Todos os outros espíritos aprisionam. Por isso Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim e me enviou para pôr em liberdade os cativos. E aí esses caras vêm dizer que Jesus está agindo em nome de Beuzebu. Não, de jeito nenhum. Então eu pergunto a você, que espírito você invoca? Que espírito age na sua vida? A que tipo de espírito você pede favor? De que espírito você espera recompensa, bênção, dádiva? A que espírito você pede cura? Não faça nenhum pedido, não faça nenhum pacto, não faça absolutamente nada com espírito algum, exceto o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Cristo ressurreto. E se porventura você fez algum pacto e você está vinculado a algum espírito que não seja o Espírito de Cristo, quebre esses pactos. Invoque o nome de Jesus na sua vida. No mundo espiritual, é Jesus Cristo e mais ninguém. É Jesus Cristo e mais nada
Jesus Cristo e mais ninguém. Você só precisa de Jesus, porque todo mundo espiritual está debaixo dos pés de Jesus Cristo. E eu convido você, hoje à noite, a invocar o nome de Jesus na sua vida e a escrever a sua oração, declarando que a sua submissão, que a sua rendição de vida, que a autoridade espiritual sobre a sua vida é Jesus Cristo e mais ninguém. É Jesus Cristo e mais nada. Que com essa oração e com essa experiência, com essa convicção e com essa fé, você encontre a verdadeira liberdade e a vida abundante que Jesus prometeu para você e para a sua casa. Deus te abençoe.